Olá, meu nome é Felipe Lopes e sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Hoje eu venho aqui para falar um pouquinho sobre Namor às Profundezas, uma HQ incrível com uma pegada de terror Lovecraftiano. Então bora dar uma conferida. Mas antes de a gente começar, eu quero falar para vocês sobre a nossa página do Instagram. Eu tenho usado bastante ela e é lá que eu posto as coisas que eu vou começar a ler e também falo um pouquinho sobre... eu deixo uma análise ali com estrelinhas sobre a minha nota de cada HQ que eu li. Então vocês podem acompanhar lá tudo que pode aparecer no canal, podem curtir e talvez seja até uma forma de vocês votarem indiretamente no que vocês querem que apareça aqui. Além disso, também coloco lá as promoções que encontro na Amazon. Para quem não sabe, o canal é afiliado da Amazon e eu posto links lá onde vocês podem adquirir os produtos e ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então, deem uma conferida lá no nosso Instagram, o link tá aqui em cima, caso vocês não tenham percebido ainda, é o QR Code. Podem pesquisar também por Quântico Café. Namor às Profundezas tem 136 páginas, capa dura. Ele tem um preço de capa de R$ 66,90, um preço um pouco salgado. Foi escrito por... Deixa eu pegar ele aqui para facilitar a minha vida. Por Peter Milligan e com desenhos de Esad Ribic. Tá aqui ele, esse monstro. Ele tem verniz localizado em vários locais, ó. Vocês podem ver aqui no próprio Namor ali. E como vocês podem ver aqui tem Atlanta, ó, que bacana, Atlanta no fundo. E essa imagem aqui resume a HQ. Com o Namor lá no fundo, um vulto, um espectro. E aqui o submarino. Mas do que se trata essa HQ? Em primeiro lugar, eu quero mostrar para vocês que ela tem uma arte magnífica, seguindo bem o padrão da capa. Ó, ela tem um trabalho pintado à mão, muito bem feito, que dá toda uma imersão e eu acho que é exatamente o que essa HQ precisa. Ela, com outro traço, talvez mais cartunesco, ela não teria o mesmo impacto que ela tem. E como eu disse, ela é uma HQ de terror. Basicamente temos aqui um cientista que explora mitos sobrenaturais ao redor do mundo. Ele vai até esses locais e tenta provar que não é nada sobrenatural, que a ciência explica, basicamente é isso. Ele é um caçador de mitos. Então, logo no começo a gente vê ele procurando lá sei lá em que parte da Ásia, eu acho que é na Ásia, o pé grande, e ele acaba provando que não era o pé grande, que era só um urso muito grande, que o formato da pegada do urso acabava parecendo que um pé humano. Então nós temos ali a demonstração sobre o que esse personagem é. Depois disso ele é apresentado a um novo mundo, uma nova missão, por assim dizer, onde aparentemente existem indícios de que a Atlântida existe, e o personagem, esse cientista, é convocado para fazer uma expedição até o fundo da Fossa das Marianas e lá embaixo descobrir se a Atlântida existe ou não. E de quebra resgatar um outro explorador que estava lá embaixo, que perdeu toda a tripulação e está sozinho lá, sem conseguir mandar muitas mensagens. A última mensagem que ele mandou foi meio que indecifrável, ele falava sobre algo muito belo, isso é belo, algo assim. Então aparentemente ele viu algo lá embaixo, mas eles não sabiam o que. Logo que o nosso cientista é levado até a tripulação, nós temos ali o que de fato aconteceria se um personagem de um nível meio mais acadêmico embarcasse em um barco onde as pessoas acabam tendo uma vida um pouco mais pesada do que o meio acadêmico no que se trata de trabalho braçal e coisas assim. Então ele é menosprezado pela tripulação, ele acaba sofrendo chacota e muitos da tripulação acabam deixando bem claro que existe algo sobrenatural no fundo do oceano. Ele, com o seu ceticismo, acaba não aceitando e deixa bem claro que ele não ia permitir que falar sobre essas coisas sobrenaturais fossem faladas no barco dele, né? No navio que ele estava capitaneando para essa missão. Só que aos poucos, quanto mais fundo o submarino vai descendo, mais nítido fica o fato de que existe algo lá fora. Ele tenta explicar com meios científicos todos os eventos que ocorrem enquanto eles estão descendo, mas até que chega ao ponto que isso deixa de ser possível. Eles encontram vários membros de outra equipe que trabalhavam em uma subestação que ficava perto do fim da área acessível da Fossa das Marianas. Eles encontram toda essa tripulação morta. E aos poucos, ao descer mais, eles percebem que realmente existe algo lá fora e que provavelmente o Namor tem uma missão para esse cientista.
Tudo isso é narrado de uma forma muito psicológica, lembrando muito os livros de Lovecraft, deixando bem claro que a insanidade vai aumentando conforme o personagem vai descendo mais no oceano. E onde é que tá a magia disso tudo? Em primeiro lugar, é interessante destacar que, assim, esses eventos ocorrem ali na década de 50, 40, por aí. Então é um momento que os super-heróis não apareceram ainda no mundo Marvel. É um momento em que o mundo Marvel ainda é muito semelhante ao que era o nosso mundo naquela época. Então o namoro, super-heróis, tudo isso aí não existia ainda. Não acontecia de o Hulk destruir Nova York. Então os personagens tinham outra visão de mundo. Contudo, já começavam os primeiros indícios. E o Namor acabou sendo um dos indícios. E para quem não sabe, o Namor foi um dos primeiros, ou o primeiro vilão da Marvel. Ele estreou a primeira revista da Marvel junto com o Tocha Humana. Não o do Quarteto Fantástico, o outro Tocha Humana, que era um androide e tal, que meio que acho que a Marvel quer esquecer aquele personagem. Então nós temos aqui o primeiro herói da Marvel sendo apresentado como se ele fosse realmente o precursor desse universo místico, esse universo sobrenatural que existe de fato no universo, no 616, se eu não me engano, né? Ou esse é o cinematográfico, não interessa. Mas ele é o precursor, ele traz ao mundo essa coisa de que existem super-humanos. O Namor é um mutante, inclusive. E eu acho muito acertado, em primeiro lugar, trazer o Namor para ser essa apresentação. Em segundo lugar, o fato de que o Namor praticamente não existe ali. O Namor, ele não é um personagem dentro da história. Ele não é uma coisa palpável. Ele é uma força da natureza. Nitidamente, a intenção é demonstrar que ele é o príncipe dos mares e que ele está muito acima da mentalidade humana. A compreensão do que ele não cabe aos humanos entender. E isso é muito, citando mais uma vez, Lovecraftiano, que com certeza é a inspiração principal aqui. Então nós temos uma entidade, uma divindade praticamente, que mora no fundo dos mares, e essa entidade vê o seu mundo começando a ser explorado pelo povo do solo, o povo, a humanidade num geral. Então o que ele planeja? Em princípio, aparentemente, ele começa a simplesmente matar quem chega lá embaixo, só que isso só dá mais pano pra manga, né? Isso chama mais pessoas lá pra baixo. Estão chegando lá embaixo, estão morrendo? O que tá acontecendo? Vamos mandar uma equipe pra ver. Ah, essa equipe morreu? Vamos mandar uma equipe pra ver o que aconteceu com a equipe que morreu pra ver outra equipe. Então, tudo isso acaba sendo muito custoso pro Namor, né? Porque ele não quer que as pessoas venham lá embaixo. Ele quer simplesmente curtir a vida dele lá embaixo do jeito que sempre foi. Então, qual é o plano dele? O plano dele, após perceber que tá vindo um cientista, e já que o Namor é muito onipresente e onisciente aqui, ele aparentemente tem muito mais poderes nessa HQ do que ele de fato tem nas outras versões. Ele consegue entrar no barco, no submarino quando ele quer, ele mexe com a cabeça das pessoas, ele tem um poderio assim que, sinceramente, ele beira a divindade. Essa é a impressão que dá. Então, ele percebe, provavelmente por conta da onisciência dele, da onipresença dele no oceano, ou simplesmente por escutar as conversas enquanto a equipe ele tá submergindo no oceano. Então ele percebe que esse personagem, esse doutor, esse cientista, ele pretende ir até lá embaixo para provar que a Atlântida não existe. E é isso que o Namor quer. Beleza, eu quero mesmo. Tu vem aqui embaixo e diga, ó, a Atlântida não existe. Só que acontece que ele prova justamente o contrário. Ele percebe que a Atlântida existe, ele percebe que o Namor existe, ele percebe que existe alguma coisa lá embaixo. Quanto mais ele desce, mais claro fica isso, apesar de ele negar. E toda essa discussão entre o nosso cientista, que eu confesso que eu não lembro o nome, entre ele e ele mesmo, é muito bacana, porque a gente vê o homem decaindo, a gente vê ele se perdendo dentro dos seus próprios pilares, a gente vê ele sendo destruído aos poucos enquanto ele desce mais e mais fundo no oceano. E o Namor sabe, ele consegue aproveitar muito bem isso, e essa coisa de terror, de que existe algo lá fora, até as escolhas de quadros, mostrando ali várias vezes um quadro mais escuro, uma coisa mais fechada, dando esse tom de claustrofobia, tornam essa HQ realmente incrível. Essa é uma HQ que provavelmente seria a ideal para iniciar
não somente o Namor, não somente para trazer ele como um filme de origem, no caso, para iniciar ele no cinema, mas também seria ideal para iniciar um universo cinematográfico inteiro, porque a partir daqui temos o primeiro contato humano sobrenatural do universo cinematográfico da Marvel. Seria, né? Claro, isso um sonho. Eu tenho certeza que não vai acontecer. Até porque a HQ é pesado, nós vemos muito sangue, muita morte, muito peso psicológico, coisa que com certeza a Disney não vai querer colocar no cinema. Mas eu acho muito interessante ler essa HQ pensando, nossa, se isso fosse um filme, ia ser um filme tão bom, mas tão bom. E infelizmente a gente nunca vai ver no cinema, mas temos a HQ para compensar isso. Essa é aquela HQ que apresenta muito bem o Namor, de forma exímia a gente consegue inclusive respeitar ele muito mais do que eu, por exemplo, tinha muito essa coisa de Namor e Aquaman. Isso é muito parecido. Mas, meus amigos, o Namor, ele tem uma seriedade nessa HQ. Um peso, como eu mencionei antes, ele é uma força da natureza. E isso faz a gente gostar tanto dele. Não é nem um gostar de, nossa, que personagem divertido, não. É uma admiração. É meio que um uau, esse cara, se ele quisesse, ele tinha feito coisa muito mais assustadora nessa HQ. Ele simplesmente, ele é o dono de tudo o que acontece naquela história. As coisas acontecem do jeito que ele quer, porque ele quer. E ponto final. Nada sai dos trilhos quando se trata do Namor aqui. E tudo isso acaba culminando no fato de que o nosso cientista descobre Atlântida, mas o Namor deixa bem claro para ele que não é para ele falar para a humanidade que Atlântida existe. Ele acaba levando até a humanidade meio que provas de que simplesmente não existe nada lá embaixo e é melhor parar de procurar. Então nós temos aqui uma história que ela tem toda uma construção para ir para um lado. A gente consegue esperar realmente essa conclusão de que talvez ou os personagens morram de fato, ou esse cientista volte para a Terra e fale, não, existe algo lá e fica meio que um final em aberto. Mas não, ela consegue subverter isso e mostrar que simplesmente o Namor venceu. Porque ele já tinha ganho desde o começo. A HQ é excepcional, ela é muito bem escrita, tem todo um clima que, sinceramente, eu não consigo nem lembrar de um filme de terror que tenha construído um clima tão interessante. E é claro, né, tem mais aquela coisa assim de que se tu gosta de Lovecraft, se tu gosta dos contos, dos mitos e tal, com certeza essa HQ aqui vai ser uma baita de uma pedida pra vocês. Eu vou deixar o link dela aqui na descrição, o link de afiliado. O link não vai valer por muito tempo, porque em seguida o YouTube vai cortar esses links. Mas caso vocês queiram adquirir ela, eu consegui comprar ela na promoção, ela tava R$39, se eu não me engano, apesar do preço de capa de 60 e poucos. Ela acabou de voltar ao catálogo, essa HQ tava completamente sumida. Ela faz parte do selo Marvel Essenciais. E mais uma vez destaco, é essencial? Não. Apesar de ser uma HQ excelente, apesar de ser uma HQ muito, muito boa, ela não é aquela HQ divertida, aquela HQ que tu vai sentar, vai curtir, vai dar boas risadas. Não, ela é uma HQ pra tu mergulhar junto com esse submarino. É uma HQ pra tu ir até o fundo do mar e sentir a presença do Namor. Porque é isso que ela passa, que o Namor ele tá em cada página. Mesmo não estando fisicamente ali, não estando desenhado na página, a sensação que passa é que ele tá ali, ele tá numa sombra, ele tá lá fora, depois de uma parede. Essa é a sensação que o Namor consegue trazer aqui. Então, se vocês não gostam de uma história de terror, não gostam de histórias assim que tratam mais o lado psicológico sem muita ação, talvez essa HQ não seja pra ti. Mas se tu tá procurando uma HQ que conversa mais com essa quebra do ser humano, com certeza vai ser uma boa pedida. Não é uma HQ de super-herói, essa é a verdade, apesar de ser do Namor, apesar de ser uma HQ da Marvel, não é uma HQ de super-herói. Poderia ser qualquer outro personagem aqui do lugar do Namor, poderia ser inclusive o Cthulhu, ou outro personagem dos mitos. Então, o que temos aqui é uma HQ excelente de super-herói, sem super-herói. Então, muito obrigado a todos que assistiram. Caso vocês tenham gostado, por favor, demonstrem com o seu like. Se não for inscrito no canal, se inscreve aí. Um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo e fui!